Essa mensagem é a parte 2, então para quem não viu, seria interessante ver também a parte 1, mas como as partes são independentes, não preciso necessariamente ver aquela primeiro, pode ver essa e em outro momento ver a parte 1. Na parte 1, eu comentei que a datação do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, de fato, teve uma origem pagã, uma festa romana, na qual se comemorava o nascimento do Deus Sol. E com a cristianização do Império Romano, se procurou, ao invés de abolir a festa pagã, dar um novo significado a ela, usando boas conexões bíblicas, como Malaquias, capítulo 4, versículo 2, mas para vocês que me temem, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então a conexão Jesus, o nascimento de Jesus, o sol da justiça, ao invés do sol, do nascimento do sol na festividade pagã. E Isaías 9:2, quanto à luz, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então criaram-se boas conexões bíblicas para cristianizar a data no dia 25 de dezembro. Hoje eu quero comentar uma possibilidade da verdadeira data do nascimento de Jesus. Desde já quero deixar bem claro que é apenas uma possibilidade. Apesar de fazer bastante sentido para mim, não tem uma comprovação final. Então a mensagem de hoje não é para definir a questão do dia do nascimento de Jesus, mas para refletir sobre outras possíveis conexões que a data pode ter. Uma pista bíblica que nós temos é o aparecimento dos anjos aos pastores nas campinas de Belém naquela noite do nascimento. Qual é a época em que os pastores deixam os seus rebanhos nos campos à noite? Normalmente entre abril e outubro. A partir de novembro já começa a ficar, o inverno já começa a ficar mais frio, com possibilidade até de neve em algumas regiões, e fica também mais chuvoso, com possibilidade até de granizo. Por isso não é uma época que se costuma pastorear ovelhas nos campos em Israel. Mas entre abril e outubro costuma-se levar os rebanhos para os pastos. Então o nascimento de Jesus deve ter sido nesta época, entre abril e outubro. Mas essa informação ainda é muito abrangente, temos 7 meses de possibilidade. O que realmente poderia definir a questão da época do nascimento de Jesus são os relatos históricos dos evangelistas. Mateus disse: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, então sabemos que Herodes era quem governava a Judéia. E Lucas, que era médico e também considerado historiador por muitos, relatou: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Recenseamento não era uma coisa normal naquela época. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então nós temos aqui várias informações. O imperador da época era César Augusto, o governador da região um pouco maior era Quirino e o governante local era Herodes. Além disso, nós temos um outro dado que Lucas nos dá, que é o turno sacerdotal. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Para nós essa informação pode não chamar atenção, mas o turno de Abias é uma informação bem relevante. Desde a época de Davi, o serviço no templo foi organizado entre as famílias sacerdotais em 24 turnos. E o turno de Abias era o 8º turno. Portanto, Lucas foi bem específico, citando tanto o turno sacerdotal de Zacarias, o turno de Abias, o 8º turno, e até os governantes da época, E até a época, o censo na época de Quirino. Mas mesmo assim, depois de 2000 anos de história, nós ainda não dispomos de informações suficientes para afirmar com exatidão o mês e o ano em que Jesus nasceu. São milhares de páginas escritas e pesquisas feitas, e são várias as hipóteses ainda.
O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é uma dessas teorias, mas é uma teoria aceita por muitos pesquisadores que eu acho bastante plausível e que vale a pena ser conhecida pelas suas implicações. Essa teoria acha que o nascimento de Jesus foi no mês de setembro e mais especificamente na festa dos tabernáculos. Por que eu acho que essa teoria, além das argumentações históricas, porque eu acho que é uma teoria que merece ser conhecida e analisada. Porque Deus usou muitas sombras no Antigo Testamento que apontavam para fatos que aconteceriam muito depois no Novo Testamento. Paulo fala sobre isso em Colossenses 2,17. Paulo diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A sombra sempre aponta que há um corpo. A sombra não é o corpo, é apenas a sombra do corpo. O que Paulo afirma aqui é que muitas coisas no Antigo Testamento eram sombras do corpo de Cristo. Ou seja, elas apontavam para Cristo no futuro. Vejam a Páscoa no Antigo Testamento. Era uma grande sombra da grande Páscoa do Novo Testamento. A libertação do Egito era a sombra da grande libertação eterna do pecado e do inferno que viria com Jesus. No meio da Páscoa no Egito, um cordeiro foi sacrificado no 14º dia do mês de Nisã, cujo sangue foi colocado nas portas das casas do povo de Israel e nas casas que foram pinceladas com o sangue do cordeiro. Nessa casa não houve destruição, houve salvação pelo sangue do cordeiro. Era uma sombra do Cordeiro de Deus, Jesus, que milhares de anos depois, exatamente na época da Páscoa, exatamente no 14º dia de Nisã, reuniu os seus discípulos para a ceia pascal, mas dessa vez ele era o Cordeiro, ele morreu e seu sangue é a salvação eterna para todos os que nele creem. Portanto, o Antigo Testamento está cheio dessas sombras que apontam para Cristo. Agora vamos analisar setembro e a festa dos tabernáculos nessa ótica, como uma possível sombra de Cristo e do seu nascimento. No Antigo Testamento, Deus havia ordenado 3 grandes festas. E nessas festas, Deus queria que as pessoas fossem a Jerusalém para adorá-lo. Êxodo capítulo 34, 23 diz: 3 vezes por ano todos os israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. Quais eram essas 3 festas? Eram a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Reflitam sobre o que nós hoje já sabemos com certeza a respeito da sombra dessas datas. Vamos ver a primeira. A Páscoa do Antigo Testamento, claramente sabemos hoje que era uma sombra da morte e da ressurreição de Jesus, da grande libertação. A festa do Pentecostes, nós hoje sabemos com exatidão que era uma sombra da descida do Espírito Santo. E a terceira festa? Tabernáculos. Será que só essa festa não era sombra e não apontava para uma realidade maior no futuro e para Jesus? Ou será que João, no início do seu evangelho, estava falando exatamente sobre essa festa, quando ele diz: e a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. A palavra eterna, Jesus, se fez carne e tabernaculou, festa dos tabernáculos, entre nós. Normalmente, tabernaculou é traduzido de uma forma mais fácil nas nossas Bíblias como habitou, mas João usou especificamente a palavra tabernaculou. Jesus, que era eterno, se fez carne e se tornou o tabernáculo vivo de Deus na terra.
Vamos rapidamente lembrar, o tabernáculo era uma barraca sagrada, o lugar da habitação de Deus entre o seu povo durante toda a jornada do povo, desde a saída do Egito até a terra prometida, a jornada no deserto. Em Êxodo 25:8 diz: "E farão um tabernáculo, um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." É isso que Deus diz sobre o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. Levítico 26:11 diz: "Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, diz Deus, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo." Então, no Antigo Testamento, o tabernáculo era o sinal da habitação de Deus entre o seu povo. Depois, o tabernáculo virou o templo, que novamente Deus prometeu que era o lugar da sua habitação com o seu povo na terra. E agora, o próprio Deus vem à terra e seu corpo é o tabernáculo, o templo vivo no qual Deus está se fazendo presente entre as pessoas. Literalmente está andando entre o seu povo. Jesus andava, Jesus é Deus andando entre o seu povo, é o tabernáculo vivo, Deus entre o seu povo. E vamos lembrar das palavras, aquelas palavras enigmáticas de Jesus já no final da sua vida, quando ele diz: "Destruam este templo e em 3 dias o reconstruirei." A princípio o pessoal achou que ele estava louco. Eles tinham levado 46 anos construindo o templo. E agora Jesus disse que reconstruiria em 3 dias. Mas depois os discípulos entenderam que, na verdade, ele estava falando de si mesmo. O seu corpo era o tabernáculo, o templo, a habitação de Deus na terra, que os homens conseguiram matar. Mas ao 3º dia Jesus reergueu, reconstruiu, ressuscitando dos mortos. Portanto, me parece tão específico e se encaixa tão perfeitamente a sombra, a festa dos tabernáculos, com o corpo de Cristo, o tabernáculo vivo. E as palavras de João são tão exatas que hoje eu acho difícil que o nascimento de Jesus não tenha sido na festa dos tabernáculos em setembro. E a partir disso, poderíamos começar a analisar tudo o que estava envolvido na festa dos tabernáculos, para enxergar toda a sombra e o cumprimento em Cristo. O dia mais importante do ano no calendário judaico, até hoje, acontece vinculado à festa dos tabernáculos. É o famoso Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Em 2021, vai cair no dia 15 e 16 de setembro, o Yom Kippur. Normalmente nós preferimos vincular esse dia e as leituras, essas leituras bíblicas, vinculamos lá na Páscoa. E não está errado, porque a mensagem se funde com a Páscoa. Mas, biblicamente, o Yom Kippur não está vinculado à Páscoa, mas está vinculado à festa dos tabernáculos. Vamos lembrar o que acontecia nesse dia do Yom Kippur. Eu vou resumir porque todo o ritual é mais longo, mas já indo para o final do ritual, eles deveriam pegar um bode e disse Deus: "Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará todos os pecados e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados." É daí que vem a frase que até hoje é repetida, que o bode expiatório.
combina com Jesus, com o nascimento de Jesus? Vejam, o anjo chega para José e lhe diz: Maria dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus em hebraico significa Deus salva. Essa criança que nascerá será o bode expiatório, que assumirá todos os pecados, que nasce como um ser humano para carregar a humanidade nas costas e pagar o seu castigo na cruz. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Por que vocês estarão puros dos seus pecados? Porque o Cordeiro de Deus que veio ao mundo e assumiu o castigo, pagou por todos esses pecados e assumiu toda a culpa, o bode expiatório. E o seu nome é Jesus, que quer dizer Deus salva. Sabem como começa o mês de setembro no calendário judaico? Em 2021 será no dia 6 de setembro. Começa com o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Para os judeus, o ano não começa em 1º de janeiro, começa em setembro, com o Rosh Hashanah. Não foi o que aconteceu? Com a vinda de Jesus, Deus Filho ao mundo, começou uma nova era. A era cristã, que inclusive o nosso calendário é um calendário que começa com o nascimento de Jesus. Começou um novo tempo, um tempo sob a luz do perdão e da salvação conquistada pela vinda do Messias ao mundo. Enfim, eu posso estar enganado. Pode ser que Deus não tenha pensado em tudo isso, mas que essa terceira festa do Antigo Testamento me parece uma grande sombra apontando para o nascimento de Jesus, parece. A palavra se tornou carne e tabernaculou, viveu entre nós, festa dos tabernáculos. Seu nome é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, Yom Kippur, o cordeiro que tomou sobre si o pecado da humanidade. E com ele começou um Rosh Hashanah, um novo tempo, uma nova era. Para terminar, também é uma cogitação, mas se a primeira cogitação for verdadeira, a segunda também pode ser. Se nós voltarmos 9 meses antes de setembro, os 9 meses da gravidez de Maria, então o anjo teria aparecido a ela e lhe anunciado a gravidez em dezembro. A concepção de Jesus teria acontecido em dezembro. O que acontece em dezembro no calendário judaico? O Hanukkah. O que é o Hanukkah? É a festa das luzes e da reedificação do templo. Um imperador chamado Antíoco IV, que é tido como um anticristo nas profecias de Daniel, mandou transformar o templo de Deus e construir dentro dele um altar ao deus grego Zeus. Em 164 a.C., os judeus conseguiram derrotá-lo e purificar e reedificar o templo. Vejam novamente a ligação dessa data com o templo, com o tabernáculo. E então os judeus puderam novamente acender as chamas dos candelabros. As chamas dos candelabros simbolizavam a presença de Deus entre o seu povo, a luz de Deus brilhando entre o seu povo no templo. Daí em diante, anualmente se comemorava, e até hoje os judeus comemoram a Hanukkah, que significa a inauguração do novo templo. E simbolicamente, deu-se esse nome também a um candelabro especial, um candelabro com 9 velas. E a tradição é, a cada dia se acende uma vela. A cada noite é acesa uma vela, então gradativamente se vai das trevas para a luz. O simbolismo da data para os judeus até hoje é a vitória da luz sobre a escuridão.
Por isso a Hanukkah é conhecida como a festa das luzes. Novamente, isso parece uma sombra de Cristo e combina perfeitamente com as profecias. A profecia de Isaías: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E João diz: ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, Jesus, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Então, na Hanukkah, foi a inauguração do templo, do tabernáculo de Deus entre os homens, a concepção, o Verbo se fazendo carne na barriga de Maria, a luz divina vindo ao mundo e começando gradativamente crescer e brilhar mais forte. E 9 meses depois, na festa dos tabernáculos, a palavra se fez carne e tabernaculou, se tornou o templo de Deus entre nós. Portanto, resumindo e finalizando, se a festa dos tabernáculos de fato é uma sombra de Cristo, então teríamos na terceira festa do Antigo Testamento a sombra do nascimento de Jesus, tabernaculando entre nós, a luz brilhando nas trevas. Na festa da Páscoa, o Cordeiro de Deus se entregando em sacrifício pelos pecados da humanidade e a luz brilhando definitiva e radiantemente sobre todos os que viviam na região da sombra da morte. E, conforme prometido, 50 dias depois, após a ressurreição, vem o Pentecostes, a terceira festa, que era uma festa da colheita para os israelitas, simbolizando que o Evangelho agora seria levado e espalhado, a semente da palavra seria semeada em todo o mundo, propiciando uma grande colheita de salvação. E nós fazemos parte dessa colheita. Graças à ação do Espírito Santo, o nosso coração, como um berço simples e pobre de palha, teve a honra de receber Jesus, a luz, o perdão, a graça e a salvação. E a partir dessa ação do Espírito Santo e dessa luz brilhando sobre nós, começou em nós um novo Rosh Hashanah, uma nova vida, uma nova existência para nós. Amém. Sabendo tudo o que ele sabia, estando consciente do que enfrentaria, compreendendo como não seria recebido pelos seus, ciente de tudo que seria requerido dele, ele veio, ele quis vir, ele nos amou demais para vermos perdidos e condenados. O sentido da palavra amor foi mudado para sempre com a vida do Salvador.